meus irmãos? Vamos ficar de pé? Nós vamos ler Mateus capítulo 24, verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amado Pai, nós queremos tratar exatamente daquilo que é revelado, que temos conhecimento, e o que não temos conhecimento deixamos por conta do Senhor, porque Tu és o Criador, o revelador da Sua palavra, e sempre o Senhor revela através de um profeta. Tem que usar um corpo, e o Senhor usou o corpo nesta era do irmão Branham e revelou o ministério do Filho do Homem para preparar seu povo, sua igreja nesse tempo final. Ajuda-nos enquanto meditamos nesta verdade, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Quando Deus manifesta, uns veem e outros não. Um vê um homem, o outro vê Deus. A necessidade da pessoa ter olhos de Deus. E só tem o olho de Deus quem tem um profeta. Porque o sétimo olho de Deus é o William Marion Branham. Então, quem não tem o sétimo olho de Deus, não enxerga. É por isso que Laodiceia é cega, nua, infeliz e não sabe. É porque ela não tem olho. Ela tem lábios, mas não tem olho, por isso ela é cega. Então, para ver Deus hoje, você tem que ter olho de Deus. Para você ver Deus na sua irmã, no seu irmão, você precisa ter olho de Deus. Senão, não consegue ver Deus, você verá outra coisa. O desvelar de Deus 104, Deus velado na forma de um homem, escondia a si mesmo deles. Eles podiam ver simplesmente um homem, mas aqueles predestinados viram a Deus. Porque Deus está escondido numa carne que é o lugar que se despreza. Foi por isso que Deus veio em carne, porque os homens olham e não dão valor à carne, principalmente num tempo que homem não tem palavra mais, que a maioria fala em homem, mas não é homem, e que a moral tem caído. Então, falar Deus manifestar no homem, e Deus quer usar exatamente isto. Quando o homem perdeu o valor, Deus vem num homem para restaurar para nós aquele valor ou valores perdidos.
nós perdemos não só em Adão, nós perdemos na religião valores morais, valores de fidelidade, valores de obediência. Temos perdido durante as eras da igreja. Mas Deus tinha que restaurar todas as coisas. E Ele prometeu nos dias do profeta Elias. Ele diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, inclusive a moral, que está caída. Um homem cristão, ele é verdadeiramente homem cristão. Deus restaurou moral também. Porque Deus não restaura só a vida espiritual e deixa a nossa moral para os cães. Ele restaura por completo. Quando Ele quer sua adoração, Ele quer corpo, espírito e alma. Ele não quer uma adoração só de uma parte. Ele quer completo, porque tem que ser corpo, espírito e alma para apresentar a verdadeira adoração a Deus. Então Deus vem e restaura tudo. Ele restaura o corpo, Ele restaura o espírito, Ele restaura a alma. E nós temos sentido que a mensagem do dia, ela tem restaurado tudo o que nós tínhamos perdido. Vai até o ponto de restaurar o corpo que nós perdemos. Nós tomamos um corpo mortal porque nós perdemos aquele eterno. O pecado distanciou aquele corpo de nós. E nós ficamos com o mortal, como Adão ficou com o corpo mortal, perdendo aquele corpo eterno. Mas Cristo veio e restaurou-nos novamente para aquela fé, para aquele corpo. Em Cristo nós temos uma restauração completa. Ele veio para consumar toda a obra e restaurar o homem de volta em companheirismo com Ele novamente, como foi no Éden. O seu companheirismo com Deus hoje é espiritual, não é físico, é espiritual. É isto que Cristo veio restaurar. E no nosso tempo Ele tinha que mandar um profeta para restaurar estas coisas que Cristo restaurou no Calvário e se perdeu durante as eras. Fomos perdidos novamente. A igreja nos vendeu. Como Eva nos vendeu a primeira vez, a segunda Eva também nos vendeu. Nós perdemos o contato com Deus com a primeira Eva. Cristo veio e restaurou-nos o contato com Deus, o segundo Adão. Durante o período das 7 eras da igreja, novamente o homem tem perdido contato com Deus. Irmãos, desde 300 depois de Cristo, a igreja vem apenas baseando sua fé em credos, em dogmas, em coisas de Roma e não da palavra. Foi por isso que Deus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A gente vê uma restauração feita, um trabalho consumado por Cristo, e o homem, a igreja, jogando por terra. Mas Deus diz: eu restaurarei. Deus já sabia que isso ia acontecer e que Ele novamente viria em carne para restaurar. Porque Deus não restaura apenas falando de uma forma espiritual. Ele vem em carne para trazer essa restauração. Deus se fez carne, Deus se fez Emanuel, quando veio em Cristo, para restaurar-nos novamente. Caráter, vida espiritual, tudo Ele nos restaurou naquele dia. Mas a igreja perdeu a moral. O homem perdeu a moral. O evangelho foi vendido. E Cristo diz: eu restaurarei tudo novamente, nos dias do profeta Elias. Então é Deus fazendo algo, o homem derrubando e Deus não parando. Ele volta e faz aquilo outra vez. Período das 7 eras, o que você vê é isso.
é uma queda da igreja, é uma queda moral, é uma queda espiritual e uma promessa de uma restauração que viria através do 7º anjo e também de Elias, que faria este trabalho para o povo. Então Deus novamente em carne. É isso que precisa de ver. Uns vê um homem, outros veem Deus. Uns veem William Branham. William Branham foi isso, William Branham foi aquilo, William Branham fez isso, William Branham fez aquilo. Outros vê Deus em William Branham. Não apenas o homem, você precisa ver Deus no homem. O homem em si não é Deus, mas Deus está no homem. Então, o irmão Branham mostra que quando Deus está naquele homem, praticamente aquele homem é Deus. Ele para a natureza, ele cria esquilos, ele ressuscita o peixe. O que é isso? É só Deus pode fazer isso. Mas como Deus precisa de usar um homem, então sempre Deus está escondido naquilo que é mais desprezível, naquilo que já perdeu o caráter, mas Deus restaurou. Gente, se eu puder destrinchar um pouquinho para você e você ver, tínhamos perdido tudo. Durante todo o Velho Testamento, nós perdemos tudo. Cristo veio e restaurou-nos. Sabe como Deus parecia? Com Jesus. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Ali estava o homem restaurado. O homem restaurado. De pé, com poder. E durante o período das 7 eras, a mesma coisa, queda no homem novamente. E sabe como Deus, com quem Deus pareceu nesta era? William Branham. É isso. T.L. Osborne diz: Deus andou por nossas praças, por nossas ruas, comeu, bebeu, num homem chamado William Branham. Agora, T.L. Osborne não é nem do nosso meio. Eu creio nisto por revelação, não porque T.L. Osborne disse. Eu creio nisso porque eu vejo nas mensagens. Um vê um homem, outro vê Deus. E quando você vê Deus no homem agindo, você verá tudo restaurado no homem. Nós precisamos crer nisso. Se nós somos ainda mal pagadores, se a nossa moral está caída através da infidelidade conjugal, nós temos que saber que nessa era Deus mandou um profeta para restaurar também nossa moral. Se a fé da igreja estava caída, ela não tinha mais a fé apostólica, Deus mandou um homem para restaurar a nossa fé, igual à igreja primitiva, e nos dar, além da igreja primitiva, a fé de rápido. Você sabe que Paulo, por mais que ele pregou, a mensagem que Paulo pregou, hoje você pode pregar ela não arrebata o povo. Eu sei que você diz, loucura. A mensagem de Paulo não arrebata. Porque Paulo escreveu em Hebreus 11, 39 e 40, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A mensagem primitiva, a era primitiva, ela só é completada quando a nossa era tem revelação total da palavra, para poder ajudar desde a primeira até agora. Nenhum da era primitiva é ressuscitado sem que primeiro nós nos preparamos nessa era, porque eles estão esperando nossa perfeição. Não há perfeição sem 7. A perfeição está no 7, o completo está no 3, mas a perfeição está em 7. E a perfeição é para trazer ressurreição. Por isso não há perfeição em 6 selos revelados. Tem que ser 7. 6 selos não arrebata ninguém. Tem que ser 7. É o 7º selo que vai mostrar. Por isso que o povo tropeça no 7º selo.
porque o mistério está exatamente ali. O mistério que o povo tropeça está ali, no 7º selo. Você vê todos os selos, irmão Branco, dizendo: esse foi aberto, esse foi revelado, esse foi aberto, esse foi revelado, foi aberto. O Senhor diz, quando chega no 7º, ele diz: isso não foi aberto. Ele não nos revelou isso. Logo nos parágrafos, na frente, quando ele diz não revelou, ele diz: mas você tem que notar que nos dias da voz do 7º anjo, tudo isso tem que acontecer, ele revelará o mistério. A coisa tinha que ficar assim encoberta, porque é o mistério, o 7º selo. Você quer alguma coisa? Quem sabe a gente tem aqui alguma coisinha para te ajudar? Deixa eu ver, tem hora que eu acabo tropeçando aqui, né? Nem marquei a mensagem. Mas 137, a festa das trombetas. Agora deixe-me dizer isto bem aqui, que cada trombeta que soou sob o 6º selo. Nós entraremos nisto em poucos minutos, onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sob o 6º selo, porque no 7º selo havia silêncio. Ninguém sabia. Então vai a pergunta: mas o que é então isso? Ele diz: ninguém sabia. Aquele foi o minuto ou a hora que Cristo viria. Como ele nos revelou isto, está revelado. Ele nos revelou isto, mas porém daquele dia e hora ninguém sabe. É o que o irmão Brana está esclarecendo aqui, ó. O que é a meia hora de silêncio? Ninguém sabia. Aquele foi o minuto, a hora que Cristo viria. Como ele nos revelou isto. Só que nós queremos saber a hora e o minuto que Jesus vem. Ele revelou isto. Qual era o segredo? O que era aquela meia hora de silêncio? É isso daqui. É a hora, é o minuto que Cristo viria. Como ele nos revelou isto? Mas cada trombeta soou sobre o 6º selo, sobre a perseguição dos judeus. Isto é uma parte apenas, porque você vai encontrar mais alguma coisa. 113, a união invisível da noiva. Agora notem, a Bíblia claramente diz aqui que seu primeiro esposo tem que estar morto. Isso é tomando, o irmão Brano tomou Romanos 7, 1 Coríntios 7, para mostrar que a mulher não pode casar enquanto seu marido não morrer. Isso não é assim com o homem. O homem pode, mas a mulher não pode. Isso é bíblico. Está na Bíblia e acabou. Não tem discussão para nós. Nós cremos na Bíblia. Ele pode, mas ela não. E assim, enquanto seu primeiro esposo não morrer, ela não pode enxergar a revelação da palavra. O crente precisa entender isso, que nós temos um esposo que veio sobre nós, denominacional, e que nos cega, e ele tem que morrer, para nós podermos enxergar as coisas reais de Deus. Não é tempo de engastalhar com nada mais. Deus já revelou. Antes do irmão Brana vir pregar, então podia se tropeçar em muita coisa. Depois que o irmão Brana veio e revelou, não se tropeça. Isso é para o eleito. Um vê um homem, o outro vê Deus. Aí ele vai entender aquilo, porque o que vê o homem não entende, mas quem vê Deus entende. Não apenas repudiado, ele tem que estar morto, o esposo tem que estar morto. Agora acabei de pregar acerca de casamento e divórcio, e todos vocês sabem acerca disso. Não estou inteiramente falando agora a esta congregação aqui, mas através da nação. Muito bem, agora veio o que sucedeu
aí em divórcio e casamento quando os 7 selos foram abertos. Isso expôs a verdade genuína disso. Quando os 7 selos foram abertos. Então aí expôs a verdade genuína do que era casamento e divórcio. Quando os selos foram abertos. Quando o selo é aberto para nós, isso expõe claramente para nós como resolver casos que ninguém resolve, e nós vamos resolver baseado na Bíblia, na mensagem, no que Deus revelou para o irmão Brana, que aquilo é sobrenatural. Você não encontra em nenhuma igreja, em nenhuma denominação, porque eles não têm olho, eles não têm profeta. E a igreja, depois que ela tem olho, ainda lhe falta uma coisa. A igreja ter profeta não é tudo ainda. Deus não forma a igreja, nem o corpo apenas com o olho. Mas acima do olho, ele tem a mente. E o profeta diz, essa tem que ser a mente de Cristo na igreja. Então ela tem o olho profético, é o olho de Deus. Aí tem que vir sobre ela, depois que ela tem o olho de Deus. Porque se ela não tem o olho de Deus, a mente de Cristo não vai vir a ela. Nenhuma igreja denominacional tem a mente de Cristo, e nem virá a mente de Cristo a ela, porque ela é cega, nua, infeliz e não sabe. Ela só é formada até os lábios. Porque Laodiceia é formada até os lábios. Acima dos lábios laodiceano veio William Brana, a vidência divina. E acima de William Brana está Deus, a mente de Cristo. Ou Cristo, a mente de Deus. Se a pessoa não caminhar desta forma, ela não enxerga. Ela não pode ver. Por isso eles não veem nem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é de admirar que um laodiceano não vê batismo, pois ele não tem olho, como vai ver. Não é de admirar que eles não vejam profeta na Bíblia, mas eles são cegos, laodiceanos, como vão ver profeta? Agora eu quero ver nós. Chegamos agora no povo do profeta, no povo do olho, na era do olho, como o irmão Brana pregou. Diz, nós estamos na era do olho. Era do olho é quando o irmão Brana estava na terra, é a era do profeta. É o olho de Deus. E se nesse tempo, nessa era do olho, nós não enxergarmos o que o olho revelou, somos laodiceanos cegos, dentro da mensagem. Não cremos no olho, no profeta do dia. Por isso não enxergamos que os 7 selos foram revelados. Aqueles que não enxergam os 7 selos revelados, os 7 trovões revelados, é porque não crê no profeta. Não importa dizer que crê, gente. Vocês não vê que toda denominação diz que crê em Jesus? Quando você apresenta o batismo em nome de Jesus Cristo, eles pulam no mato. Eles pulam fora e dizem, não, é Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma coisa na mensagem. Todos nós cremos no profeta. Deus mandou um profeta. William Brana é profeta. Nós cremos. Agora a coisa está dentro da noiva, dentro do grupo, chamado eleito. Para poder ver isto. O profeta revelou os 7 selos. Creio eu que os 7 selos foram revelados sem teimosia, sem discussão, caladinho. Creio eu. Admito tudo que está dentro destes selos abertos, revelados, calado. Se eu admitir, eu verei com o olho de Deus. Se não, eu verei com o olho do homem os 7 selos. Os 7 selos é para ser visto com o olho de Deus. Quem revelou 7 selos foi uma comissão de anjos. Sabe de onde vieram? Diz irmão Brana, vieram da eternidade.
7 anjos que vieram da eternidade. Ele diz, a primeira etapa foi pássaros pequenos, a segunda etapa foram pássaros maiores. Ele diz, mas a terceira puxada foram anjos. Deixou de ser pássaros, foram anjos que tiveram a comissão de trazer a revelação dos 7 selos. Quando apareceu para o irmão Branham, não apareceu 6 anjos, apareceu 7. Tinha 3 de cada lado e um em cima, diz o irmão Branham, formando a pirâmide. Ele diz que tinha 3 de cada lado e um em cima, que formava a pirâmide. E o de cima qual é? O 7º. Quem tem 6 selos, tem 6 mensageiros. Mas quem tem o 7º olho de Deus, e onde fica o olho de Deus? Pega um dólar americano e você vai ver onde é que fica o olho de Deus, se o olho de Deus está no corpo da pirâmide. O olho de Deus está lá em cima, na ponta, na pedra de coroa, que é o lugar dele, era o lugar do profeta, que é o olho de Deus, e a América não viu isso. E se num país onde tinha que vir um profeta, que até o seu dinheiro mostra que tinha um profeta que vir daquele país, e eles não viram, muito menos nós, que não temos nada para provar. Tem que haver eleição. Nós não precisamos de cruzado, de cruzeiro, de dólar para provar isso. Nós cremos no olho de Deus, que Deus revelou os 7 selos. Sabe qual o mistério? O irmão Branham diz, é Deus escondido e revelado em simplicidade, 33. Ele diz que o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. O mistério. Primeiro selo, 33. É o ministério do 7º anjo. Agora, isso é muito bom, você poder enxergar que a coisa é tão simples, caminha com aquele pensamento, dia e hora ninguém sabe, pois eu não preciso saber agora, eu tenho acontecimentos que ainda têm que aparecer diante de mim, para eu chegar a saber dia e hora. Ninguém vai saber dia e hora sem ressurreição. Arrebatamento não dá antes da ressurreição, o arrebatamento dá depois da ressurreição, e nós não estamos esperando um arrebatamento, nós estamos esperando uma ressurreição. O arrebatamento vai vir depois que vier a ressurreição, eu estou esperando o arrebatamento. A coisa caminha assim, e se não caminharmos assim, nós não vamos ver a coisa revelada como deve ser revelada. Agora que está aberto, está. Tem mais um parágrafo? Tem mais um, 229, creio que é. Não, 149. 150. A união invisível da noiva. Que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Abriu ou não abriu? Ele abriu, Cristo abriu os 7 selos da última mensagem. As pessoas dizem, mas todo mundo crê que foi aberto. Crê descrendo. Eles crê, mas quando aperta para dizer que foi aberto, e foram abertos os 7 selos, a resposta que eu já tive de gente foi aberto para o profeta. Se foi aberto para ele, por que não foi para mim? Ele pregou. Foi aberto para ele e ele pregou. Então foi aberto para mim. Agora, foi aberto para quem? Para quem olha com o olho de Deus, não com o olho do homem. Tem que olhar com o olho de Deus. Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Quer dizer, não tem mais mensagem. É os 7 selos da última mensagem, da última era da igreja, da 7ª era de Laodiceia. Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isto? Os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos.
Os reformadores não tiveram tempo para fazê-lo nos dias deles. Eles não tiveram o suficiente. Porém, esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nestes dias finais de uma profecia que saiu para Arizona. Pois está aberto para nós. Se está aberto a Bíblia, todo o segredo da Bíblia estava selado com 7 selos. Ninguém sabia nada. Mas quando ele, Cristo, vou repetir outra vez, vocês gostam ou não, mas eu tenho que repetir. Quando ele, Cristo, saiu do trono de misericórdia, deixou o trono vazio, tomou o livro em Apocalipse 5, que ninguém podia nem olhar para ele. Ele tomou o livro e abriu cada selo e entregou para o profeta. Então não tem mistério mais. É o que o próprio irmão Brana disse: estes selos só seriam abertos quando terminadas as eras da igreja, terminado o tempo e terminada a intercessão. Vamos lutar. Para que lutar? Foi ele quem disse que os selos seriam abertos somente depois que terminasse as eras, o tempo e a intercessão. Primeiro selo, parágrafo 30. É só ler a mensagem como ela é. Você caminha até ali, olha, dali para frente você sai, onde o cordeiro for, você vai. Você diz, mas ele não é cordeiro mais porque ele saiu do trono, ele é leão, e eu estou com ele. Eu sempre digo, como cordeiro você matou ele. Como leão, hoje nós não o matamos. Por isso hoje ele não veio como cordeiro. Hoje ele veio como leão. Para poder abrir o livro, irmão Brando diz, ele deixa de ser cordeiro. Para abrir, tomar o livro, ele deixa de ser cordeiro. Ele é leão. É por isso que ninguém o mata. Ninguém tira essa revelação de dentro de você. Porque como cordeiro ele morreu, mas como leão ele está te reclamando hoje. Diz, você me pertence. Ele vai ao indivíduo. Você me pertence. Agora não deixa de ler os selos para você ver isso. Não deixe de ler o intervalo. Não deixe de ler o primeiro selo que revela quando ele veio como leão. Está no primeiro selo. Parece que parágrafo 64. Para que ele chegou como leão. Vi um animal como leão que diz, vem e vê. Não como cordeiro, como leão. Por que como leão? Porque ele tinha saído do trono de cordeiro, do trono da intercessão. Ele saiu, tomou o livro. Oh, irmãos, pensar que nós estamos sem intercessão é cegueira. Por quê? Porque ele tomou o livro. Se ele como cordeiro saiu do altar de cordeiro e tomou o livro e é leão, no livro estava o meu e o seu nome. No livro, aonde agora ele como leão for, eu irei, você irá. Eu já tenho dito, não estamos no milênio, não. Mas para revelar os selos, ele não podia ser cordeiro, tinha que ser leão. Para revelar os selos, ele tomou o livro. João ouviu aquela voz, não chore, João, porque o leão venceu. Quem venceu? O leão. Por quê? Porque o cordeiro já tinha vencido na cruz. Como cordeiro, ele tinha vencido na cruz, lá no Calvário. Não podia proclamar outra vez ele como vencedor, como cordeiro. Não temas, João, não chores, porque o leão venceu. Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí diz o irmão Brana que João foi olhar. Não era leão, era cordeiro. E Deus, a voz falou para ele, o leão venceu. Mas a hora que João foi olhar, não era leão, era cordeiro. Irmão Brando diz, era as 7 eras da igreja.
Ali estavam as 7 eras da igreja. Mas quem venceu para tomar o livro foi Leão. Quando João olhou, porque João é o tipo da noiva, então ele viu o Cordeiro, o tempo da intercessão que o irmão Brana diz. Por 2 milênios ele intercedeu por nós e agora ele saiu do trono para revelar os selos. Hoje, que é tempo de se alcançar fé de arrebatamento. Fé de arrebatamento é ver essas coisas. Você não pensa que fé de arrebatamento vai chegar a nós assim e nós vamos chamar todas as denominações para o braço. Vamos chamar eles para um cantinho e vem cá que eu vou desafiar todos vocês. Não, isso já fez Deus em William Branham. Que diz, tem alguém que pode refutar o batismo, a semente da serpente e outra coisa que tenho pregado? Sobe aqui no púlpito. Se eu estiver errado eu morro, se você estiver você morre. Ninguém subiu. Não haverá mais isso entre nós não. Já foi feito. O que nós precisamos agora é saber que a mensagem revelada é seguir os passos desta mensagem. Ele como Cordeiro, ele venceu durante o período de 2 milênios, intercedeu, mas para revelar os selos, ele saiu do trono como leão. Agora você tem que ver ele do jeito que ele é. Se um olha no homem e vê homem, enquanto que ele é Deus, então você olha, ele é leão, você vê cordeiro, não está bem. Ele é leão, para revelar os selos, ele é leão. Você vê cordeiro? João viu o cordeiro, foi só naquela hora que o irmão Branham disse que era 7 eras da igreja. Mas quando ele tomou o livro, ele diz, o leão venceu. Para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5. O leão venceu. Então siga os passos do leão, para você ver onde você vai. O leão vai para o milênio. Por isso que ele é rei espiritual hoje, e depois seremos reis físicos, mesmo no milênio. Estaremos ali. Hoje nós somos reis e sacerdotes. Olha a intercessão com você. Aonde está a intercessão? Existe salvação fora do olho de Deus? Não tem. Não tem salvação. Fora do olho de Deus, ninguém enxerga, ninguém é salvo. É laodiceano, é cego, nu, infeliz e não sabe. Mas com o olho de Deus, você enxerga onde você está, você enxerga que Laodiceia ficou para trás, e que você já recebeu o Espírito Santo, e que os 7 selos estavam na pedra de coroa e foi revelado. É ali que estavam os 7 selos, o mistério dos 7 selos estava na pedra de coroa, e foi revelado. E é onde o irmão Branham diz que nós estamos. O único lugar provido por Deus para adoração dos anos 2, né? Mas agora estamos na pedra de coroa. Laodiceia, você vai ver irmão Branham falar sobre Laodiceia muitas vezes, mas depois que aquela luz dos 7 selos veio para o irmão Branham, ele diz, eu jamais pensarei diferente. Ele não tinha jeito de pensar como pensava antes, porque a luz que veio para ele agora era maior. Quando os selos foram abertos, ele pôde ver onde a igreja está. E é por isso que nós não posicionamos o irmão Branham na pedra de coroa. Aí veio um outro homem aí e diz que ele é pedra de coroa e que a mensagem dele é pedra de coroa. Por falta de luz em nós, os pastores, de posicionarmos o profeta do dia no lugar dele. Ele veio em Laodiceia, mas obra-prima 161, ele saiu de Laodiceia, e nós também. Ele fala ali, mas que veio ali, mas saiu dali, recebeu o Espírito Santo. Ali está a mensagem, o sinal, a mensagem, o sinal. Se você entender por que irmão Branham pregou a mensagem, o sinal está fora de Laodiceia, está fora das eras da igreja, é porque a era terminou. O sinal, o Espírito Santo está fora da era da igreja, é de sem o qual ninguém irá no rapto, sem o Espírito Santo. E você pode crer no irmão Branham lá no amor fraternal em Laodiceia,
mas sem o sinal, que é o Espírito Santo, trazendo a revelação, e como ele disse em Provando Sua Palavra 211, que era o Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem, fazendo o casamento do crente com a palavra, unindo o corpo com a cabeça, que é Cristo. O corpo das eras. O irmão Branham chamou o Espírito Santo de pescoço. Provando Sua Palavra 211. Agora, a hora que estamos vivendo, presta atenção, os reformadores não tiveram isso, nós tivemos. O que aconteceu com os pentecostais? 149 é a união invisível da noiva. Pentecoste se secou e morreu. Pentecoste se secou e morreu. Pentecoste é Laodiceia. Se secou e morreu. Com Lutero e Wesley e o resto deles, não é mais que um grupo de igrejas congregadas. Gente boa ainda está aí. Isso tem que ser. Saiam. E tem gente boa, mas saiam. Saiam daí. Veja onde Deus está. Deus estava num homem. Mas é difícil crer que Deus está no homem. Foi por isso que Jesus chegou e disse: crede em Deus, crede também em mim. Eles podiam dizer: em Deus nós cremos, mas em você? Mas de jeito nenhum. Você veio de uma mulher que não tinha casado e estava grávida. Nós não cremos em você, não. E a mensagem era essa: crede em Deus, crede também em mim. A voz veio e falou para o irmão Branham: se você conseguir fazer com que as pessoas creiam em você, crer em você. Você sabe o que é isso? Sabe o que eu entendo, onde Deus se posiciona? Quando Deus está num homem, o povo tem que crer naquele homem, que Deus está nele. Se não crê no homem que Deus está, você não crê em Deus. Que crê em Deus que enche os céus e a terra, que Ele é Espírito, até os demônios creem e estremecem. Mas crer em Deus quando Ele está em carne é difícil. Porque uns vê um homem, outros vê Deus. O eleito vê Deus. E é nisto que eu quero chegar. A igreja não será raptada crendo apenas no irmão Branham e dizendo que ele é profeta. E depois, na hora da revelação dos selos, ficarem duvidosos. Ah, não sei, acho que não foi revelado não, acho que não foi aberto não. A única coisa que eu estou mostrando para vocês aqui é isso daqui, ó. O que é o segredo deste versículo, porém daquele dia e hora ninguém sabe. É só isso daqui. O segredo é aquilo ali. Aquele dia e hora ninguém sabe. Você não tem que se preocupar mais. É o dia, é o minuto, é a hora da vinda do Senhor. Eu quero saber daquilo. Olha, as pessoas não querem saber nem do que já foi revelado. Hoje estamos tropeçando quando eu digo que foi revelado até o novo nome. Porque se eu falar para vocês que não foi revelado, eu não creio no William Branham. E eu creio nele como profeta, eu creio nele como ele é, eu creio nele como um homem, e eu creio nele como ministério do Filho do Homem, que é Deus no homem. Eu creio. Agora, se eu disser para vocês, o novo nome é isso, é diferente. Mas se eu disser para você, ele disse o que é, vamos acompanhar somente aquilo. Mas que está revelado, está, porque seria nos dias da voz do sétimo anjo, que seria dado a conhecer todos os mistérios da palavra. E você sabe que os mistérios da palavra estavam em torno de Cristo, que Cristo é o mistério de Deus. E o irmão Branham veio e pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Paulo não. Paulo pregou Cristo, mistério de Deus. William Branham veio e pregou Cristo, mistério de Deus revelado. É isto que as pessoas não enxergam. E quando elas não veem isto, elas não veem Deus. A carne de um homem é o véu que vela Deus. Deus está escondido ali. Ele era um homem na tenda de Abraão, ele era um homem debaixo do carvalho, que se qualquer um de nós encontrasse com ele, com aqueles
pés empoeirados, nós não daríamos nem bom dia nem boa tarde para ele. E principalmente irmãos e irmãs nojentos, que tem nojo dos outros. Quando Deus apareceu, ele apareceu com os pés sujos. Você sempre vê um ou outro com o pé limpinho. Quando Deus veio na tenda de Abraão, ele veio com os pés empoeirados, que Abraão diz: vou trazer pouca d'água para que possa lavar seus pés. Vou buscar alimento. Sara, faz bolo. Elohim está aqui. Moço, traga aí uma vitela nova. Não traz essa vaca velha, essa carne dura espumando. Uma vitela, carninha nova. Prepare. Sabe quem vai comer conosco hoje? Elohim, Todo-Poderoso. Irmão Breno diz: por que Abraão soube que aquele homem era Elohim? Ele diz, sabe por quê? Porque ele falou muito próximo. Um dia antes, ele tinha encontrado com ele e tinha dito para ele: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. E a hora que ele chegou, ele chamou ele de Abraão. E ninguém sabia que ele era Abraão, senão o próprio Deus, que tinha mudado o nome dele. Quem veio naquela hora e falou com ele e chamou ele pelo nome, era o que tinha mudado o nome dele. Quem nos trouxe novo nome é essa mensagem, Elohim encarnado em William Branham. Não adianta você correr. É hora de encarar a realidade. Ele nos chamou por nome. Você diz como? Eu também não sei. Eu atendi. Você tropeça. Elohim em carne. Elohim com pés empoeirados. Elohim comendo vitela. Elohim comendo bolo. Elohim comendo manteiga. Nada desse pão seco, meu irmão. Esse bolo seco não tinha manteiga para ele comer. Abraão tinha tudo. Abraão não tinha uma alimentação seca para Deus. Ele tinha coisa que untava. Ele tinha o Espírito Santo. A igreja tem que ter isto para ter um alimento bom, a mensagem boa. Ela não pode ser mensagem boa sem a manteiga de Deus, sem aquilo que amacia. Mas para quem comer? Para Deus. Quando o pastor prega, quem é que está comendo? É Deus comendo. Quem é que está assistindo minha reunião hoje? Não é só o irmão Bertinho de Uberlândia, é Elohim. É por isso que eu prego, porque eu sei quem está me ouvindo aqui não são só vocês. Só vocês eu poderia enganar vocês. Porque um homem pode enganar um grupo de gente, como as denominações são enganadas todas com a Santíssima Trindade, e diz que não tem mais profeta, e são todos enganados. Um homem pode enganar, mas se um homem pode enganar, Deus pode iluminar cada filho dele nessa terra. E é para isso a mensagem, para te iluminar com o olho de Deus. A hora que você olha os 7 selos, olha com o olho de Deus. Você vai ver o Cordeiro deixando a intercessão, aí você vai atrás dele, porque você está no livro. Você está no livro que ele pegou. Ele deixou a intercessão. Isso é de arrepiar. Nesse tempo em que o povo não pode tomar a palavra de um profeta. Porque senão nós vamos ficar como as denominações e pregar que ele está no altar intercedendo até hoje, quando a Bíblia diz, e o profeta mesmo mostrou isso, que ele saiu para revelar os selos. Depois que ele saiu, ele não volta mais. Ele já tomou outro ofício. Quando ele saiu, meu irmão, minha irmã, quando ele saiu daquele trono de misericórdia, terminou a era do Filho de Deus. Ele tinha que tomar a era do Filho do Homem. Ele terminou ali, entrou num corpo chamado Brana.
E ali estava o ministério do Filho do Homem. Não existe dois ministérios juntos, você tem que aprender isso. Quando ele era pai, ele não manifestou como filho. Ele teve que ser filho. Deixou o ofício de filho, teve que ser Espírito Santo. Deixa o ofício de Espírito Santo, que é filho de Deus, nas eras, para revelar os selos. Eu sei que isso é forte, mas foi o William Branham quem disse: falta do povo e nós, os pastores, ler mensagem direito. Falta de ler. Leia o primeiro selo, que você tem tudo esclareado na sua mente. Ele largou, ele saiu daquele trono. Agora ele é filho do homem, para revelar a palavra, para manifestar. Lucas 17, 26 a 30, ele teve que deixar o trono para revelar os 7 trovões. Ele teve que tomar o livro, senão ele não revelava. Aí ele foi o 7º anjo, e foi isso que o anjo forte, Cristo, desceu do céu. E o profeta diz: um anjo é um mensageiro, só que esse não é da terra, ele é do céu. Ele veio do céu. Era Cristo descendo do céu numa carne, gente. Falta de luz. O povo vê um homem, o eleito vê Deus. É isso que eu quero que vocês vejam. Que o homem sempre vê um homem, é o natural. Ele vê um homem. E ali era o que o William Branham era. Mas o que estava descendo, com um pé na terra, outro no mar, era Deus. Mas descendo aonde? No homem. Ribombou os 7 trovões, revelou. E aquele anjo que desceu no irmão Branham, quando revelou os 7 trovões, disse: não haverá mais demora. Isso quer dizer, não haverá mais tempo. Quer dizer, acabou o tempo. Acabou o tempo. Nós estamos aqui vivendo naquele período da santa convocação, que é o 8º. O tempo termina no 7. O 8º é a santa convocação. Esse é o período que a igreja está vivendo, que recebeu a revelação dos 7 selos. Se ela não recebeu a revelação dos 7 selos, ela está vivendo em Laodiceia, no corpo das eras ainda. Mas quando ela recebe a revelação dos 7 selos, ela está acima das eras. E aí? Já sabe você onde você está? Meu Deus do céu. Eu gosto muito destas coisas. O irmão Branham diz aqui, festa das trombetas. 141. Observe agora exatamente a continuação da escritura, exatamente o mesmo. Sob a 7ª trombeta é para Israel, o mesmo que o 7º selo foi para a igreja. A 7ª trombeta são exatamente Moisés e Elias. A 7ª trombeta são 2 profetas. Diz por quê? Olha, nunca houve, o próprio Mombrana mesmo diz que nunca houve. Agora, se a Bíblia mostra que tem, então a gente fica quieto. Nunca houve 2 profetas ao mesmo tempo. Mas em Apocalipse 11 diz que são Moisés e Elias. E em vários parágrafos da mensagem do Mombrana você encontra o Mombrana dizendo: são 2 homens. Agora, Festa das Trombetas 65, eu gosto de deixar tudo para vocês. Deus nunca tratou a não ser com uma só pessoa de cada vez. Ele nunca, nem mesmo teve 2 profetas ao mesmo tempo. Deus pode ter um homem em sua mão. Ele não trata com sua organização, ele trata com você. Então, se Apocalipse 11 tem 2 profetas, são 2 profetas. Se diz que são 2 ministérios, que é claro, lá mostra 2 ministérios, e é o ministério de Elias e o ministério de Moisés, e o irmão Branham vem de são 2 homens. Eu creio como o 7º anjo falou. Eu não tenho dúvida. E ele mesmo diz aqui, sempre é um só profeta. Mas desta vez há uma exceção. Capítulo 11 de Apocalipse tem 2 profetas. Eles vão pregar
a mensagem que nós pregamos aqui, ele vai pregar para os judeus. A era da graça, diz o profeta, para os judeus, porque a nossa termina aqui. Com a mensagem do 7º anjo termina. O povo que rejeitou o profeta, irmãos, a era já terminou para eles faz muito tempo. A era da graça. A graça já terminou para eles faz muito tempo. Quando você rejeita a graça, logo em seguida vai vir juízo. E eles rejeitaram a mensagem do profeta da era. O que espera é juízo que tem caído sobre a igreja. Você acha que as igrejas, mas as igrejas estão crescendo, e que é juízo maior do que prosperidade? Que é juízo maior que esse? Laodiceia é rica, rica, não pobre, rica. Isso é juízo sobre eles. São ricos, cego, nu, infeliz e não sabe, mas são ricos. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso é juízo, irmão. Amém. Tem hora que as pessoas dizem, mas espera lá, ser rico é juízo? Não. A riqueza espiritual de Laodiceia é juízo. É juízo. Nós temos que aprender isso. Teve gente que falou muito bem do irmão Branham, como T.L. Osborne. Falou muito bem do irmão Branham, recebeu visita do anjo que falou para ele, olha, William Branham é precursor da minha segunda vinda. Falou para T.L. Osborne. Esse anjo nunca foi na minha casa assim e falou uma voz audível para mim. Eu creio que irmão Branham é o precursor, mas eu nunca escutei como T.L. Osborne escutou. E você quer juízo pior do que eles têm sofrido no crescimento, na evolução de igrejas que eles têm no mundo, de campanhas de mulheres pregadoras? Isso é juízo. Gente que viu Deus atuar no profeta e ainda ter mulher pregadora em suas igrejas, isso é juízo. Pode estar as igrejas abarrotadas de gente, porque não tem uma mulher pregadora, mas as mulheres tudo gostam de ir lá. Ela tem uma facilidade, porque mulher tem carisma, homem é grosseiro. E a maioria das vezes, não pensemos nós que um pregador é um desrespeitador, um grosseiro, mas que Deus sempre usou o grosseiro foi. Me mostra na Bíblia quando Deus usou um delicado. Jeremias era chorão, mas falava cada palavra. João Batista, misericórdia. Agora o que é? Temos que tomar hoje pregadores que põem luva na mão e não pode pregar o evangelho como ele é. E nós na mensagem somos pastores muitas vezes com luva na mão, que não podemos pregar a mensagem como ela é. Que se pregar como ela é, vai ter gente nos deixando. E como me deixaram uma vez, eu saí da denominação e me deixaram, porque eu preguei o que era. Até hoje eu tenho isso comigo. Nunca me vendi. Prego a mesma coisa. E o que eu prego, eu garanto que está na mensagem, se você crê em profeta hoje. Essa mensagem não é mais para esse mundo religioso, porque ele é cego, nu, infeliz e não sabe. Eu não estou pregando para demente, não. Eles não sabem que estão nus, são dementes. Eu estou pregando para um povo que vê. Mas um vê um homem, outro vê Deus. E o que nós vemos hoje é Deus no homem. Isso é Deus no homem. É a hora que nós estamos vivendo. Senhor Jesus, aceita nossa gratidão, Pai, por podermos ver essas coisas, não importando de ficar só, mas nós cremos no que o seu profeta pregou, sabemos que é verdade, e não é a maioria que está com a verdade, nunca foi, sempre é a minoria. E eu sei que o Senhor está nesta palavra do dia,
Esta luz que o Senhor revelou para o seu profeta e que precisa hoje ter nós como pastores que tem luz para entregar isso para o povo, para que o povo possa enxergar Deus no homem, Deus em nós, Deus neste povo, Deus em cada indivíduo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate solte em mim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a me falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a me falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me a boca, então darei novas de vida, paz, perdão. Abre minha alma, então eu irei para repartir com a multidão. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a me falar. Abre-me a boca, dá-me luz, meu bom Jesus. O hino já diz: desata e solta, enfim. O que a gente precisa é disto. Muitas vezes nós estamos atados. Precisa de ser desatado, ser solto, ficar mais livre. Que coisa boa é ser águia livre. Vocês são um tipo de águia que eu admiro. Vocês são livres. Vocês vêm aqui porque vocês são livres. Livres. Ninguém é preso em mim. Você é livre, você é uma águia. Você pode voar, você pode comer todas as mensagens de todos os pastores do mundo, não só do Brasil, e você ainda continua vindo aqui me ouvir. Você é livre. Senão eu te aprisionava para você só me ouvir. Eu poderia fazer isso, te aprisionar só para você me ouvir. Mas como eu creio que o Espírito Santo me libertou e o Espírito Santo te libertou, eu tenho deixado você livre. Você é livre para ouvir, livre para obedecer. Você não é uma alma encarcerada hoje, porque tem alma encarcerada hoje. Tem alma encarcerada na denominação, no mundo, e tem alma encarcerada dentro da mensagem. Alma encarcerada. Você pode pregar para eles o que é 7 selos, o que é 7 trovões, o que é novo nome, o que é fé para rapto, eles não entendem.
está encarcerado. Você pode pregar lá fora nas denominações, batismo em nome de Jesus Cristo, irmão da Assembleia, batista, metodista, batismo em nome de Jesus Cristo. Você já viu isso na Bíblia? Eles não entendem. Não entendem. Alma encarcerada. Não é o corpo, não. E o corpo vai para a igreja todo dia, 3, 4 vezes por dia. Vai para a igreja, com a biblinha na mão. Mas a alma, onde Deus quer morar, está encarcerada com doutrinas. E não entra mais nada lá. Já engravidaram também, uma igreja grávida com a besta. E eles vão gerar. Esse filho vai manifestar. Assim como a igreja de Deus está grávida com a palavra do dia, com o filho, e vai vir o filho para ela. É hora de vermos isso. Agora, o mundo inteiro está nesse lenga-lenga. Todo mundo sem segurança. Será que não podemos ter segurança depois da palavra revelada? Eu era inseguro na denominação. Na mensagem hoje eu sou seguro. Seguro. Eu posso pregar, não preciso copiar de ninguém. Porque o que eu estou falando aqui, eu tenho que pregar isso aqui. Não é copiar, porque eu não posso copiar do profeta, não tem jeito. Ontem eu preguei em São Joaquim, não copie de ninguém, irmão Barano dizendo. Não copie de ninguém. Quando eu prego isso aqui, não estou nem copiando o irmão Barano, estou pregando que Deus mandou pregar. E é um estilo próprio meu. Não tenho que copiar de ninguém. Nós temos que pregar o que o profeta pregou. Como pregadores, somos obrigados a pregar o que o profeta pregou. Ninguém é obrigado a pregar o que eu prego, mas é obrigado a pregar o que o profeta pregou. Que ninguém precisa copiar de mim, mas que tem que pregar o que o profeta pregou, tem. O povo, para ir no rapto, não vai com a minha mensagem, vai com a mensagem que o profeta pregou. Foi ele quem revelou a mensagem, e os 7 selos, ele disse que os 7 trovões, primeiro selo 35, os 7 trovões daria fé de rapto. E se ele não revelou os 7 trovões, a igreja não vai ter fé de rapto, mesmo. Como eu creio que já revelou, então eu creio que a igreja terá fé de rapto. Eu creio que eu estou caminhando para lá agora. Não somos melhores que ninguém, mas que esta fé de rapto está exatamente quando você vê o cordeiro saindo do altar, tomando o livro e ser leão, revelando selo por selo, e posicionando cada um de nós. Isto é fé de rapto. Você não tem que copiar de mim, você tem que crer no profeta. Crer no que a Bíblia diz, que viria um profeta, e vocês creem. Para que perder tempo em duvidar? Depois que crê que Deus mandou um profeta, para que perder tempo em duvidar de que o que o profeta pregou é verdade? Não posso duvidar, eu sei que é verdade. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé?